Paixão Rubro-Negra. Antes de mais nada, comente, compartilhe, se inscreva e curta nosso conteúdo. É muito importante pra gente a curtida de vocês. Galera, trazer aí mais uma repercussão da mídia paulista, tá? E trouxeram uma polêmica já no baixo que aconteceu ontem, que a gente viu aí com o Vidal, insatisfeito, reclamando, se oferecendo a outro clube. Também a comentarista Marília Ruiz trouxe informações falando que o Vitor Pereira estaria insatisfeito com algumas situações no Rio de Janeiro. Vou mostrar o vídeo para vocês aí, depois a gente debate sobre essas informações. Essa pergunta é a pergunta de milhões. O que a diretoria quer? Ela quer, sabe o que a diretoria do Flamengo quer? E não é o apocalipse rubro-negro. Ele quer o modelo Jorge Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí vai ficar 2 anos. Perder menos jogos do que tem título, amassar todo mundo por 4, 5. Vai dar? E o Vitor Pereira vai ser capaz de fazer isso sem trocar o time, sem tirar o Arrascaeta? Porque hoje já não tem o Gabigol. Passa para o segundo tempo hoje 1-0. Porque eu acho que falta o Vitor Pereira, e faltou no Corinthians até o último. Todos os elogios que ele mereceu pelo processo, né? O Corinthians que ele entregou é melhor que o Corinthians que ele pegou. A bússola está faltando já. Já se fosse o Marcos Braz, já chegava lá com uma bússola para ele. Ó, Arrascaeta, não sai. Quebrou a perna, sai. Não quebrou a perna, fica. Fulano. Porque ele já teve algumas questões, e eu acho que agora a ficha dele está caindo. Porque no Corinthians ele fazia essa rotação de elenco, e até chegarem Yuri Alberto e Fausto Vera, não tinha dono de posição. Então podia ser o Mosquito ou o Adson. Podia ser não sei quem ou não sei quem. Ele podia trocar. Tinha o William. Renato Augusto não tinha condição de fazer todos os jogos, então já tinha a desculpa de não poder jogar todos. Já sabia que o Renato não podia. O resto ele trocava. No Flamengo ele não pode. E nessa situação... São coisas muito diferentes. Essa situação que a Marília descreveu, dos técnicos que vieram depois do Jorge Jesus, os brasileiros, os 3, Rogério, Renato, Dorival, com conhecimento do que é o Flamengo, do que são os jogadores do Flamengo, eles tentaram, da forma deles, compor. Foram melhores que os estrangeiros. Sim, porque os estrangeiros tentaram mexer. O Domenech do jeito dele, rodízio, o Paulo Souza no sistema, botando o jogador em outra posição, e o Vitor Pereira, que é o terceiro, como é que vai ser? Vai ser do jeito dele, que ele acha melhor, ou vai ser do jeito do brasileiro compor? O Rogério, até o Diego, colocou como titular, certo? Para jogar. Não é um lugar qualquer para trabalhar. E a diretoria, ela lava as mãos quando o técnico começa a se complicar. Então, demite na madrugada, tira tal, não sei o que, vou trazer outro. E o Vitor Pereira tem essa, mas acho que ele também não está completamente desinformado sobre essa situação. Mas eu acho curioso e quase surpreendente sobre desinformações. Tem uma informação sobre o Vitor Pereira, de pessoas próximas a ele. Por exemplo, ele acha que a vida cotidiana... Isso é uma informação de pessoas próximas ao Vitor Pereira. Eu não conversei com o Vitor Pereira. Que ele achou que a vida útil, sabe, os dias úteis de trabalho no Rio de Janeiro, não são tão proveitosos como eram em São Paulo. Essa é a primeira avaliação de 1 mês de trabalho. Não sei exatamente o que isso significa, se é o serviço, se é o trânsito, se é a mobilização no CT, mas ele tem ele acha, e não é que o ambiente é mais ou menos profissional, ele só estranhou. Então, essa é uma avaliação. Outra coisa, em relação à segurança pessoal dele e da família que vai voltar para Portugal, não vão ficar aí no Brasil. Vão ficar indo e voltando, mas por enquanto não vão morar. Ele foi assaltado no Rio de Janeiro. E isso... Já. E isso... assaltado não é a palavra. Ele foi furtado no Rio de Janeiro. E isso foi uma coisa que deixou ele incomodado, ainda que isso tenha sido diminuído o volume, porque de fato não foi um caso gravíssimo. Nós, brasileiros, infelizmente, estamos acostumados que assalto não é... Se não aconteceu nada, ainda bem que não aconteceu nada. Mas isso foi uma coisa que o incomodou, inclusive, com a reação de que, que bom que não aconteceu nada. Então, isso é uma coisa que também já está ali agora anda com o carro blindado, agora tem segurança.
O começo dele na vida, o Réveillon dele em Paraty não está igual à vida dele na Barra da Tijuca. É essa a sensação. E, obviamente, isso está pegando essa semana depois da derrota para o Palmeiras. Ninguém tinha falado nada disso, ou isso não tinha vazado antes de sábado. Domingo começou. Puxa, mas ele tem uma dificuldade no Rio, que não pode sair. Outra coisa, tem algumas questões que aconteceram em São Paulo, o Neto até falou sobre isso no programa dele, de coisas que ele sabia do Vitor Pereira, onde o Vitor Pereira se frequentava, deixava de frequentar aqui em São Paulo, que a vida pessoal dele é a vida pessoal dele. Mas ele acha que o Rio de Janeiro é muito pequeno e que por 2 ou 3 vezes ele foi... Não é dedado, ele foi flagrado, fazendo coisas que ele não gostaria que o Flamengo soubesse. Foi no cinema, foi jantar mais tarde. E que ele acha que o Rio de Janeiro é menor. Olha, veja, o Rio de Janeiro é menor do que São Paulo. E não é o Rio de Janeiro, é a Barra da Tijuca, onde ele mora. Sim. E quem já foi ao Rio de Janeiro sabe que a Barra da Tijuca é um condomínio. Né? Para quem mora em São Paulo, uma cidade maior, as pessoas de fato se conhecem durante o ano que não é férias no Rio de Janeiro, tem uma outra rotina. Então, esse tipo de coisinha não é mais a foto do cachorrinho do Paulo Souza, não é mais não sei o quê. Porque o jogo contra o Palmeiras valia e ele perdeu. Então, agora também não é só ele que perdeu o jogo. O Flamengo também agora tem, isso não é tão legal, aquilo não é tão legal, o trânsito, não sei o quê. Ele já tem umas questões. Se ganhar o Mundial, o Rio de Janeiro vira Shangri-La. Se não ganhar, aí voltamos a... Cara, é sempre assim. Quando as coisas não estão indo bem, é o cara que não gosta do Rio de Janeiro, é o lugar que é pequeno e não tá tendo profissionalismo. Se ganha, tá tudo a mil maravilhas e nada disso é noticiado. O fato é que é o seguinte, o próprio Flamengo tá dando munição para esses caras, pô. O próprio Flamengo tá dando munição para aqueles que tanto bateram no Vitor Pereira, que tanto estão torcendo pro Vitor Pereira se dar mal, e o Flamengo tá dando munição. É o Vidal dando munição, ninguém chegando em cima do Vidal. O Vitor Pereira deu papo também, falou que se surpreendeu e que vai conversar com ele. Everton Ribeiro também falou que se surpreendeu com a atitude dele. Mas para mim, a atitude do Vidal tá muito condicionada ao vídeo que ele postou, querendo sair pro Colo-Colo. Eu mostrei ontem no vídeo de ontem depois do jogo, e por tudo que aconteceu, o pessoal já xingando ele querendo sair. Pra mim, ele tá querendo forçar uma saída do Flamengo, e pra mim não agregou nada, tá? Se quiser sair, pode sair, eu esperava muito mais dele. Não agregou nada pro Flamengo, nada. Nenhum jogo ali tu fala, o Vidal, hoje destruiu, foi decisivo, jogou muito no meio de campo, tomou conta, não. Nenhum jogo ele foi o destaque. Jogou como jogador comum. E para ter jogador comum, a gente tem Vitor Hugo, tem Igor aí, o volante. Então, para mim, pode sair que não vai fazer falta nenhuma. Para mim, a atitude dele ontem foi ridícula. A véspera de um Mundial, o Flamengo indo viajar para uma competição tão importante que a torcida quer tanto, o cara fazer isso, tumultuar o ambiente do Flamengo. Além de o Flamengo dar combustível para mídia paulista. Isso para mim é também ridículo, é como a gente sempre fala. O próprio adversário do Flamengo é o próprio Flamengo que dá palco para esses caras falarem. Mas então, jogo que segue. Galera, outra informação que foi passada é em relação ao Ângelo, tá? Ponta do Santos, garoto novo, 16 anos, não sei se já fez 17, mas se eu não me engano ele tem 16 anos. Um jogador muito bom, jogava muito bem na base, mas depois que subiu não conseguiu se firmar, muito pela situação do Santos também, tá? O Santos também não é esse time todo arrumado para poder lançar jogadores e dar super certo, apesar do Santos ter um histórico muito bom de lançar vários jogadores aí e dar certo, mas o Santos tem caído bastante de produção. O Ângelo veio e jogaram uma responsabilidade grande nas costas do garoto, e no Flamengo ele vai vir para ser mais um, agregar, talvez volte até para a base. Só tem um ponto, eu não sei se vale 50 milhões num tipo de jogador como o Ângelo. Se você pegar a transição, por exemplo, do Vitor Roque, do Cruzeiro pro Atlético Paranaense, foi algo em torno de 90, 80 milhões de reais. Então, tipo assim, pro Ângelo, que não se mostrou sendo um grande jogador ainda, pra mim não vale os 50 milhões investidos. Valeu? Galera, quem quiser acompanhar o programa na íntegra, com tudo, vai lá. O programa é o G4 da Band Esporte, tá? O link vai estar na descrição para vocês acessarem. Um abraço, saudações rubro-negras.